palenques na Colômbia, cumbis na Venezuela, maroons no Caribe inglês no sul dos Estados Unidos e na Jamaica, cimarronagem em Cuba e Porto Rico, marronagem no Caribe francês e no Haiti, ainda na Guiana holandesa, hoje Suriname, chamado de Bush Negros, e aqui quilombos ou mocambos. É isso mesmo, inventores e inventoras da história. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre quilombos. Muito bem, muito bem. Então começamos aqui o nosso vídeo sobre os quilombos no Brasil. A gente viu aí na minha abertura, eu falei o nome que esse tipo de comunidade tem por toda a América Latina, o que indica então a existência desses espaços de referência em diversas áreas da América, né? Por isso que tem o nome aí espalhado. No vídeo de hoje, que é a primeira parte, na verdade, nós vamos fazer esse vídeo em duas partes, né, para não ficar muito longo para vocês aí, eu vou falar aqui, então, um pouco sobre os quilombos, né, no Brasil. A primeira parte aí dos quilombos no Brasil. A começar, a primeira referência, né, à existência de mocambos ou quilombos, né, o nome vai mudando aí conforme o tempo, a partir de um certo momento, inclusive, a ideia, né, de quilombos são maiores, os mocambos um pouco menores, né? Em 1575, ou seja, lá no último quartel do século XVI, o primeiro século da colonização brasileira, nós temos os primeiros relatos da existência de um mocambo na Bahia. No final desse mesmo século, as autoridades já apontavam também a atuação daquilo que os documentos registram como negros de Guiné, que viviam refugiados em regiões de serra, né, como um dos maiores problemas para a expansão do processo colonizatório. No século XVII, as câmaras municipais chamavam de quilombos qualquer agrupamento com duas ou mais pessoas fugidas, é claro, onde houvesse rancho e pilão. Já no século seguinte, em 1740, a primeira metade, portanto, do século XVIII, o Conselho Ultramarino definiu que quilombo consistia em um agrupamento de 5 ou mais indivíduos fugidos, existindo ou não ranchos e pilões, né? Desde que eles estivessem também numa área mais despovoada, né? Não eram, né, portanto, isolados esses quilombos em geral. Os quilombos eles se relacionavam com outras regiões, com outros quilombos e com comunidades livres. Isso é um elemento importante, né, quando a gente olha para a formação dos quilombos no Brasil, né? Eles se relacionavam aí, né, criando uma espécie de rede de troca que envolvia desde indivíduos escravizados ainda nas senzalas, esses fugidos, como eram chamados, né, que em geral compunham a maioria dos espaços, né, desses quilombos, além de negros libertos e até mesmo brancos livres que eventualmente comercializavam com esses quilombos. A economia quilombola era, em geral, muito ligada à produção. Em algumas regiões, principalmente a produção e a comercialização da farinha. Em alguns casos, inclusive comercializando aí com outros países, claro, aqueles que estavam em regiões de fronteira, por exemplo. E claro, quando falamos de quilombo no Brasil, não dá para logo de cara falar do mais famoso quilombo brasileiro. Ele foi registrado, né, os primeiros registros sobre ele, o Quilombo dos Palmares, datam do ano de 1597. Mas é claro que é muito provável que esse quilombo já existisse anteriormente. Palmares se localizava em uma região conhecida como Serra da Barriga, numa área de muito difícil acesso, o que era bastante comum
quando falamos de comunidades quilombolas. Justamente a dificuldade de acesso era uma das estratégias de defesa desse tipo de comunidade. Não era a única. Em geral, eles costumavam inclusive construir paliçadas, né, ou obstáculos para evitar ataques surpresa, por exemplo, contra esse tipo de comunidade. No caso de Palmares, a Serra da Barriga fica hoje no estado das Alagoas, mas na época correspondia à província de, ou aliás, desculpem, à capitania de Pernambuco. Este foi o maior e o mais famoso quilombo da história brasileira. No entorno de Palmares, né, que era o quilombo, a área principal, nós temos um conjunto, na verdade, de quilombos menores, que em geral serviam quase que como anteparos aí às diversas tentativas de invadir e destruir o quilombo de Palmares, né? Então havia ali, por todas as serras da região, vários mocambos distribuídos que chegaram a agrupar algumas milhares de pessoas, incluindo livres, né, que acabavam optando por morar nesse tipo de localidade. Houveram várias tentativas de destruir, né, e acabar com a presença desses indivíduos na região, mas nem os portugueses, nem mesmo os holandeses, no período em que dominaram a região nordeste brasileira, conseguiram pôr fim a Palmares. Em 1678, os quilombolas chegaram a receber, inclusive, uma proposta de paz feita pelas autoridades portuguesas. A tal proposta foi entregue ao então líder do Quilombo dos Palmares, Ganga Zumba. A proposta consistia, entre outras coisas, em um acordo onde as autoridades reconheceriam a liberdade, né, daqueles indivíduos que faziam parte do ecossistema do Quilombo dos Palmares, porém eles teriam que abandonar essa região e se espalhar, né, ir embora dali, além de se comprometer em não receber novos indivíduos foragidos ou fugidos aí dentro da sua comunidade. Tal proposta gerou uma série de discussões no interior de Palmares, com grupos contrários a aderir à proposta e grupos que não admitiam fazer acordo com os brancos de nenhuma maneira. Durante essas discussões, Ganga Zumba acaba sendo assassinado. E é nesse contexto que Zumbi se torna o novo líder de Palmares. Zumbi, entretanto, não vai permitir discussão e não vai aceitar o acordo de paz. Entre os anos de 1692, aproximadamente em 1694, 95, vai caber aos bandeirantes, chefiados aí por Domingos Jorge Velho, contratados pelas autoridades, né, a missão de destruir de uma vez por todas o Quilombo dos Palmares. Isso exigiu um grande esforço militar, né, dos bandeirantes, inclusive aí com o uso de recursos militares bastante avançados. Até mesmo canhões foram levados para a região da Serra da Barriga e usados, né, para acabar com as linhas de defesa do Quilombo dos Palmares. Apesar, né, da violência com a qual esses bandeirantes entravam, né, e tentavam fazer com que os quilombolas se rendessem, esses quilombolas preferiam a morte a se render aí aos brancos. Muitos morreram caindo de precipícios nas áreas montanhosas ali onde estava localizado Palmares e os demais quilombos da região. O Zumbi acabou sendo emboscado, ele consegue primeiramente fugir do ataque de Palmares, ele se vai para uma outra região, para um outro quilombo, mas ele acaba sendo emboscado e assassinado em 20 de novembro de 1695. Temos aí então a morte de Zumbi e também, né, posteriormente, a morte de Dandara, sua companheira. A morte de Zumbi dos Palmares, no dia 20 de novembro, acabou marcando hoje o que nós chamamos o Dia da Consciência Negra no Brasil, ok? Há muito ainda para a gente falar sobre quilombos, mas o meu compromisso era fazer um vídeo não tão longo dessa vez. Por isso, eu vou encerrar por aqui, mas
temos um encontro marcado na próxima quinta, quando eu terminarei então de falar um pouquinho sobre a história dos quilombos no Brasil. Lembrando, essa é uma temática que diz muito aí sobre a sociedade brasileira de hoje e que também é comumente abordada nos vestibulares e mesmo no Enem, ok? Então, tá marcado o nosso encontro, terça-feira vídeo com Alan e na quinta-feira eu continuo a parte aqui dos quilombos no Brasil. Um abração e até lá para todos vocês. Tchau!